Olá, está no ar mais um Horizonte Notícia Entrevista. Dados recentes apontam que apenas 22% dos brasileiros que chegam à universidade têm plena condição de compreender e de se expressar. Por outro lado, uma pesquisa de 2016 revelou que 4% dos universitários são considerados analfabetos funcionais. Você sabe o que é o analfabetismo funcional? Quais seriam as causas e consequências disso para a educação no país? É sobre o tema que nós conversamos no programa de hoje com o professor, doutor em educação, Jamil Cury. Seja bem-vindo novamente, professor. Muito obrigado, Fernando. Sou eu que agradeço. Vamos começar com esse conceito aí. Vamos. O que é o analfabetismo funcional? Nós temos dois tipos de analfabetismo, né? O chamado analfabetismo absoluto, que é aquela pessoa que não domina a leitura e a escrita. Não Pronto. sabe ler, não sabe escrever. Esse é o que nós chamamos de analfabetismo absoluto. O analfabetismo funcional é, sim, aquela pessoa que domina minimamente o ler e o escrever. Mas, diante de um texto, de uma página, de um jornal, diante de um ofício a ser escrito, de uma dependência burocrática para outra, diante de uma página de um romance, ou diante de um texto mais convencional, essa pessoa tem dificuldade de ler esse texto e, sobretudo, de interpretá-lo. Ou seja, são pessoas que se locomovem na cidade, conseguem ler letreiros, consegue ler, sobretudo, coisas que estão escritas com letras maiúsculas, né? Conseguem até assinar o nome e tal, né? Com um certo grau de dificuldade, mas a interpretação e uma leitura corrente de um texto é algo muito difícil para essas pessoas, quando não impossível. Existe um perfil desses chamados analfabetos funcionais? Existe. Em primeiro lugar, são aquelas pessoas que não conseguiram terminar o ensino fundamental, né? Hoje o ensino fundamental é de 9 anos, mas até um tempo atrás ele era apenas de 8 anos, né? Então são aquelas pessoas que fizeram 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando o sujeito não tem digamos assim, um incentivo, seja pelo tipo de trabalho que faz, seja pelo tipo de serviço que exerce, de exercitar, né, a leitura e a escrita, existe um retrocesso em relação àquilo que ele aprendeu. Então, este é o perfil, digamos assim, majoritário, né? É aquele que não conseguiu completar o ensino fundamental. Contudo, alguns vão adiante. Sim. Vão adiante. E aí o perfil começa a se tornar um pouco mais sofisticado, porque vai depender muito do tipo e da qualidade da escola que ele frequentou. Se ele frequentou uma escola, por exemplo, que não lhe cobrou nada, na qual ele, digamos assim, foi passando de ano para ano, que ele, entre aspas, matou aula e tal, e não houve cobrança, esse tipo de coisa, ele acaba obtendo um certificado, mas que não corresponde àquilo que deveria ser exigido. Sim. Isso pode significar, inclusive, um avanço até o ensino médio. E até a universidade. Temos a pesquisa aí de 4%, apesar de não ser um número tão significativo, mas 4% de universitários, pessoas que estão na universidade, consideradas analfabetas funcionais? Olha, isso é um alerta. Isso é um alerta para as nossas autoridades. Porque, mesmo que seja um percentual baixo, a educação básica, ela não fornece diploma, tá? Ela fornece um certificado. Portanto, o sujeito da educação básica, só com a educação básica, ele não vai exercer uma profissão de ensino superior, tá? Então,
o ensino superior, sim, ele emite um diploma para esse sujeito exercer uma profissão que vai incluir um outro cidadão, uma outra cidadã, né? E que, de alguma maneira, a vida desse outro está ligada àquele nicho de mercado no qual ele se profissionalizou. Então, é um alerta muito grande, porque isso não deveria acontecer. Sim. E um alerta também, às vezes, para o nível de exigência de entrada em algumas escolas de nível superior. Exatamente. Como, né? Temos aí redação, a gente vê no Enem, né? Redações zeradas, exato. A pessoa não passa. Exato. Nessas universidades e faculdades nas quais se exige o Enem e se exige do Enem uma nota, digamos, acima de 6, é provável que não haja não esteja aí o universo desses 4%, entendeu? Mas são, talvez, aquele tipo de entrada pelo qual você simplesmente responde algumas coisas pela internet, ou você tem uma entrevista muito rápida, né? Ou seja, um processo de entrada cujas exigências são abaixo de exigências módicas. É simplesmente inscrever-se e entrar. E isto depois, muitas vezes, em muitas escolas, elas são acompanhadas de uma parte do currículo com educação à distância que não tem o devido acompanhamento, o devido rigor metodológico, o devido avaliação, e com isso, então, evidentemente, nós temos um tipo de pessoal formado que fica abaixo daquilo que se espera de um profissional que vai exercer sua profissão no mercado de trabalho. Agora, a gente chega aí, o senhor falou um pouco aí dessa questão da educação básica. O problema maior hoje, a gente pode dizer, não é tanto mais o acesso, mas sim a qualidade da educação que a gente está oferecendo? Mas não tem a menor dúvida, embora nós tenhamos ainda dificuldades de acesso na educação infantil, por exemplo, na creche, e nós temos dificuldade de reter ou até mesmo de trazer para o ensino médio os jovens de 15 a 17 anos, o acesso, exceto na creche, o acesso hoje, ele está relativamente garantido, tá? Entretanto, devido à ausência de professores, tá? Em determinadas disciplinas, né? Sobretudo nas disciplinas ligadas às ciências exatas, devido a um horário pouco favorável, por exemplo, um horário noturno, né? Pouco favorável para a incorporação de conteúdos, de habilidades, de capacidades, devido também a uma formação muitas vezes precária de professores e, além disso, outros elementos que concorrem para isso, por exemplo, a existência de um certo grau de vulnerabilidade em torno das escolas, isso tem feito com que a qualidade do ensino, portanto, a incorporação de conteúdos, seja ligados às disciplinas básicas do ensino médio, seja aquelas disciplinas voltadas para a cidadania, para a socialização, elas sejam um pouco rarefeitas. Então, isto torna o aluno, muitas vezes, possuidor de um certificado, mas sem aquela exigência qualitativa que se espera de um bom ensino médio. Acho que está aí um alerta, a gente está em ano de eleições, aí vamos escolher governadores, presidente do país. Para a gente finalizar nossa entrevista, queria saber se o senhor tem visto debates desse tipo, de educação em pauta por aí, e que lançasse esse alerta aí, vamos, né? Precisamos de mudanças no setor, né? De modo geral, os atuais candidatos a governador de estado
que devem se ocupar do ensino médio. Claro. Os candidatos à presidência da República, que devem se preocupar com o ensino superior, federal e privado, mas também da coordenação do conjunto da educação básica. Eles correntemente têm se ocupado muito mais dos aspectos macroeconômicos do que das políticas públicas. Seria bom haver um equilíbrio, seja nas perguntas que são feitas, seja na qualidade das perguntas que são feitas, um equilíbrio entre aspectos macroeconômicos e aspectos ligados às políticas públicas, entre as quais a política educacional. Que é a base, né? Que é a base, de todo o resto, sem dúvida né? nenhuma. Porque a educação, Fernanda, ela é a chave para a saúde, ela é chave para a moradia, ela é chave para a justiça, ela é chave para a segurança, ela é chave para, inclusive, a consciência de si, da autoestima e tudo mais. E, portanto, é uma chave que abre portas e janelas que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão ansiosos por entrar nelas com qualidade. Certamente. Agradeço demais a presença do senhor mais uma vez aqui. Não seja por isso, é com todo prazer. Outras vezes estou à disposição. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o tvhorizonte.com.br e até a próxima.